Olá, e hoje nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Zona da Mata do programa Sérgio Almeida com um novo quadro, fazendo uma super estreia hoje. Isso mesmo. A partir de hoje, você que tem a sua história de superação, que tem a sua história diferente, inovadora, você a partir de hoje poderá entrar em contato com a nossa produção, nos mandar a sua história, que nós aqui estaremos contando a sua história. E hoje, para a nossa alegria, nós estamos recebendo aqui um grande amigo, já conhecido de muitos anos. Nós conhecemos já também um pouco da história dele e juntos aqui, através de uma entrevista, vamos contar um pouco dessa história, que eu não diria uma história de superação, mas uma história assim, de persistência, de foco e de conquista. Nós estamos recebendo aqui o Thor Cardoso Costa. Seja bem-vindo, Thor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ok. E a partir de hoje nós estaremos contando aqui a história de hoje e muitas outras histórias através do seu contato, através do nosso e-mail que nós vamos deixar aqui na tela, para que você envie a sua história, ok? E então, pessoal, e hoje nós vamos conhecer uma história bastante interessante, emocionante. É uma história que nos proporciona imagens muito bonitas, entendeu? Porque nós vamos contar um pouco da história da aviação, né? Sendo agora hoje 23 de outubro, é um dia onde nós comemoramos, né, o dia da aviação e, por consequente, o dia também do aviador. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, conforme eu já anunciei, o Thor Cardoso Costa. E seja bem-vindo, Thor, mais uma vez. Muito obrigado. Tá bom? E o Thor vai nos contar agora, assim, contar desde o início, né, Thor, da sua história, porque nós sabemos que você foi uma criança que sempre se interessou por aviões, né, em suas mais diferentes formas, né, de observar os aviões grandes em voo, aeromodelismo, muitas coisas que você tentava fazer em casa ali com papelzinho e foi evoluindo. E eu queria que você contasse essa fase inicial aí da criança, né, Thor, que sonhava com os aviões e que teve esse início aí, onde os familiares já puderam observar que você já gostava de aviões desde criança, né? Exatamente. Então, como você bem colocou, desde criança eu já tinha uma inclinação por brinquedos de avião, né? Que tinha a forma de avião. E só que minha paixão mesmo começou quando eu ganhei um aeromodelo do meu pai, né, no Natal. Ele pediu para escolher entre uma motinha e um aeromodelo. E acabei escolhendo o aeromodelo e o bichinho da aviação me picou, como diz o pessoal, né? A partir dali eu comecei a me envolver com esses assuntos de voo. E a paixão foi tomando conta, foi praticamente um amor à primeira vista. Aquela coisa de uma máquina se deslocar e a forma dela se deslocar, aquilo tudo me encantava, né? E eu poder controlar aquilo. E você ter o controle dela, né? Ter o controle dela e levá-la para todo quanto é lugar, né? O carrinho você desloca aqui apenas na horizontal, né? O aviãozinho você desloca para cima, para baixo, reduz, é muita coisa. Então isso aí foi criando um encanto em mim, até que eu fui então querendo desenvolver e conhecer mais como é que funciona esse negócio de voar. Eu comecei fazendo pequenos aviõezinhos. Mas ainda nessa fase, né, de fazer pequenos aviões e o primeiro avião de aeromodelismo, Isso. Eu mesmo me lembro que via você fabricando ou tentando fabricar vários tipos de vários materiais. Exatamente. E vários aviões voando. Exatamente. Então grande parte da sua infância, né, e juventude, a gente via você sempre envolvido com aeromodelismo. Exatamente, né? Aquela vontade, aquele gosto que eu tinha pelo avião me levava a isso, né? Querer ver como é que o negócio funcionava, testava um tipo de asa, testava outro, um tipo de material, até ir sacando ali o que faz a coisa voar melhor ou pior, né? E aí eu fui desenvolvendo isso aí. Até que então, inclusive, essa vontade de sair do chão, eu acabei fazendo asa delta de bambu, parapente de lona. Isso aí já tem um pouco de Santos Dumont, né? Eu vou fazer o meu próprio avião e eu vou voar. Exatamente. Né? Eu vi as figuras dos aviões de Santos Dumont lá no começo, um parece o Ultraleve, inclusive. Eu ficava com vontade de imitar aquilo ali, né? Mas aí, nessa conversa toda, meu pai acabou comprando o Ultraleve, né? Eu tive o curso de Ultraleve e tudo mais. E foi aí, então, que eu tive minha primeira experiência de aprender a voar mesmo lá dentro, né? Com o aeromodelo eu peguei noções de voo, aprendi a coisa, e no Ultraleve aprendi mesmo a voar. Eu me lembro dessa fase também.
lá na Lagoa, ali do Trevo de Tamboril, com o Vilibaldo, né? O Vilibaldo foi meu professor. Ah, seu professor, né? Exatamente. Aliás, eu acho que ele mais botava as pessoas voarem do que era professor, não é? Sem críticas a ele, mas ele era muito corajoso, né? Muito E corajoso. aquela coragem dele incentivava as pessoas a falar, não, já tá legal, pode ir, tá voando. Exatamente. Não é isso? Com você exatamente. foi assim? Foi também, foi desse modo. Rapidinho ele me colocou para falar no avião. Um bom, excelente professor. Então foi assim, né, que começou. Chamou pela aviação, né, que me levou posteriormente a abraçar a carreira de piloto, né, profissionalmente. E existe aí, Tom, desculpa te interromper mais uma vez, a diferença entre a criança, o adolescente, que se interessa pelo aeromodelismo e que ele vai por uma questão de aventura, né? Exato. Para o ultraleve. Foi nesse momento que você percebeu que existia algo diferente entre brincar de aviação e escolher ser aviador? Como que foi esse momento? Esse momento foi assim, quando eu vi que eu queria casar com a aviação. Porque tem gente que gosta, tem um amigo meu uma vez me falou que ele, não, eu gosto de aviação, mas eu gosto só como hobby e tal, eu não quero seguir profissionalmente. Agora tem outras pessoas, como é o meu caso, que você gosta tanto daquilo que você quer voar sempre. Então, a sua vontade é casar, como se fosse um namoro, né? Você tem gente que namora, né, e tal, e você viu que aquela pessoa que você quer... Né, se compromete, você casa com aquilo, com aquela moça, né? E foi o meu caso, né? Porque se eu não trabalhar com aviação, vou voar muito pouco, né? Mesmo que eu fique rico aí, porque eu vou no dia inteiro. Mas nessa época do aviãozinho de bambu, você chegou a fazer asinha também para bater ou não? Não, mas eu cheguei a pensar. Cheguei a projetar, inclusive, no caderninho que eu tinha lá. Eu acaba que não desenvolvi, não. Meu pai me salvou a tempo dando ultraleve. Como sempre, os pais são mais experientes, né? Exatamente. Mas é isso. E ainda dando sequência ao que a gente está falando aqui sobre o seu interesse pela aviação de uma forma profissional, como que você deu os seus primeiros passos com relação a isso? Eu comprei os livros. Meus pais compraram para mim os livros de piloto privado para eu estudar a parte teórica. E então eu fui e fiz a prova teórica lá na ANAC, no Rio de Janeiro. Uma vez que eu passei na prova, eu dei início à parte prática, né? Comecei os voos para tirar a habilitação de piloto privado aqui em Muriaé, na MG Escola de Aviação. E fiz lá as minhas horas de voo. Precisei de parar uma parte do curso. Aí eu dei início à parte teórica de piloto comercial em Juiz de Fora, com o comandante Wellington, nosso amigo da Escola Aerocomando, né, a parte teórica. E aí depois voltei e fui checar que é a prova prática que a gente faz. Aqui em Muriaé nós temos duas escolas, né? Nós temos a MG. Na verdade, por enquanto só tem uma, a MG. Uhum. Então, para abrir mais uma, né? Ah, tá. Então, para abrir mais uma. Então, nós temos a MG, né? Eu voltei só que eu chequei numa escola, que a sede é em São João Nepomuceno, a TOP. E então, obtive a minha licença de piloto privado. Aí, mas antes dessa época da TOP, teve você já citou aí o Aero Commander, né? Que foi exatamente em Juiz de Fora. Isso. E essa aí é parte teórica? A parte teórica de piloto comercial. Que para você estudar, para você tirar a licença de piloto privado, você tem que fazer a parte teórica que você não precisa fazer numa escola homologada pela ANAC. Já a parte teórica de piloto comercial precisa ser numa escola homologada pela ANAC. Então eu tive que ir para uma escola e aí eu fui para essa Juiz de Fora. E depois, como eu falei, voltei, fiz o voo de check do PP na TOP. E aí depois teve a parte de fazer a prova teórica de piloto comercial. Lá no Rio novamente, né, passei e prossegui para as horas de voo, né, que a gente tem que fazer de piloto comercial. E a minha intenção não era só tirar a licença de piloto comercial, também tirar as habilitações para voar avião de mais de um motor e voo por instrumentos, né? Porque tem gente que às vezes opta só pela licença de piloto comercial, mas aí fica restrito, né? Ele pode trabalhar mais só em monomotor e voos que tenham contato visual com o solo. E aí é muito restrito e tal, então tirei tudo da vez que precisa para poder
trabalhar aí à vontade. Ok. Aí logo após a aprovação, né, no Rio de Janeiro, você voltou para a MG, para Muriaé, e Isso. através da MG para cumprir algumas horas, né, que Exatamente. são exigidas, né, para que você consiga realmente ter, Pra tirar a além da habilitação. formação, você Isso. tem que ter um mínimo de horas de voo para poder voar. Né? Exatamente. Então eu fiz uma parte das horas de voo aqui na MG e a outra parte eu dei continuidade na EPA, lá em Curitiba. Dei continuidade lá aos voos, terminei a parte de voo visual do curso, iniciei a parte de voo por instrumentos, tanto simulador como em aviões monomotores, e aí eu terminei na escola de Maringá, chama Fly Eagle, né, lá onde eu pude voar as horas que eu precisava de bimotor por instrumentos. E aí lá eu pude então checar, né, fazer o voo check para poder ter aí essas licenças, essas habilitações, né, que eu preciso para poder voar esse tipo de voo. Basicamente Que seriam voos bimotor para que você pudesse voar de bimotor para outros com mais motores, é isso? Isso, a habilitação para você voar multimotores, então você pode voar bimotor e outros motores a mais. Então basicamente é isso o resumo da conversa. Né? Ok. Ô Thor, e em todas essas fases aí que você passou, né, entre N cidades que você morou, né, você começou com Muriaé, foi a Juiz de Fora, passou aqui um pouco por Itapiruna, você foi ao Rio de Janeiro para fazer prova, você foi para Curitiba, depois para Maringá, e de tantas experiências, de tantas horas de voos que são exigidas aí, eu queria que você contasse um pouco assim, aperto que você passou em algum momento, algum fato interessante, coisas que você lembra aí desse tempo de conquista aí, né? Que com certeza não é possível que você não tenha passado por algum momento de dificuldade ou muito engraçado. O que você contaria pra gente? A coisa foi uma luta, né? Igual eu costumo falar assim, que pássaro pra voar tem que bater asa, né? Não é a gente que não vai bater, tá? Então a luta é grande. E se não fosse Deus para ajudar, não dava, a gente não conseguia. Tanta questão financeira e uma série de dificuldades, mas né, com Deus a gente vai longe. E aí, uma das coisas que é interessante destacar que é até uma das dificuldades iniciais que às vezes o aluno tem, né? Que é quando você precisa lidar na cabine com um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? E os instrutores sempre repetem pra gente estar sempre à frente do avião. Sempre saber o que você vai fazer daqui a pouco, né? Daqui a uns 5 minutos você já tem que estar programado. Senão você chega em cima e já passou. E se for o avião mais veloz, né, você perde as coisas, né? Então, uma das dificuldades que a gente enfrenta é justamente essa coisa de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, se você está fazendo uma aproximação para instrumentos no aeroporto, você tem a carta, né, que te dá todo o caminho que você deve fazer, tanto em relação às altitudes quanto a sua navegação ali horizontal. Tem os fixos ali que você tem que seguir, pelos seus instrumentos você vai sabendo andar naquela trilha ali. Inclusive a gente treina muito o modo convencional, né, o modo mais antigo dos reloginhos, né? Hoje em dia tem coisa mais moderna, inclusive eu treinei também coisa mais moderna para saber como é que funciona e treinar. Mas a gente treina muito também no modo antigo, né, para você saber como é que é a raiz da coisa e caso seja preciso também, né? Então, você, por exemplo, numa aproximação, você tem os fixos ali para seguir, a parte horizontal e também as altitudes. Então, vamos supor, você está chegando num fixo para poder tomar uma determinada proa, você está com aquela proa na cabeça, né, a 090, por exemplo. O controle de tráfego te chama, aí te pede para chamar na frequência da torre, aí te dá aquele monte de número, você tem que cotejar para ele. E você está com aquele número na cabeça, então você tem que ficar muito esperto e tem que estar mantendo o avião ali. A gente treina muito na mão o avião, né, para você saber. Depois a gente vai no mais fácil, né, quando você está na carreira, você tem piloto automático, tá, mas ali no treinamento você vai no duro ali. Para caso você precise utilizar aquilo na prática, você tem um treinamento. Então inicialmente é bastante custoso, né, você tem que manter a altitude do avião, às vezes ele está descendo, você tem que compensar, e tem que vigiar a altitude, o controle te chamou, e te está dando frequência, você tem que lembrar da proa que você vai passar, um monte de coisa ao mesmo tempo, que você tem que treinar, esforçar para poder conseguir fazer tudo com segurança e ficar tudo certo. Então essa é uma das dificuldades que a gente passa, não é só minha, né, essa é em geral dos alunos. Que a gente soa a camisa, às vezes você é amarrotado assim, fala, que às vezes estava quente também, você é meio suado, mas essa é a figura do que a gente passa aqui dentro. É treinador mesmo. Apanha um bocado, né? Apanha do vento, apanha de tudo, né?
Então essa é uma das coisas, né, que é interessante de ressaltar. Em momentos assim de algumas dificuldades, igual você está contando, o que é que mais te tranquiliza? É o seu conhecimento? É alguém que está de copiloto, né? É, Ou são os comandos, né, que são dados aí a partir das torres para você vai decolar ou aterrissar? Como que, vamos dizer, porque a gente quando está andando, que está mancando, a gente tem a muleta, né, para é, ajudar. Com o que você conta naquela hora? Com o seu conhecimento, com a torre, com o copiloto? Como que você se ampara para manter a sua segurança de saber que você está decolando ou aterrissando com segurança? sim. Então são uma série de fatores que na aviação tem muita redundância, né? Tem uma série de fatores que te possibilitam manter essa segurança e nível de segurança. Primeiro de tudo é o seu treinamento, ter um bom treinamento, saber interpretar os instrumentos, tal, para você não fazer bobagem, né? A outra coisa é o seu avião estar certinho na manutenção, ele ser homologado para aquilo que você está fazendo, né? Ele tem os instrumentos corretos e tal. Uma coisa ruim, por exemplo, é o sujeito pegar um avião que não é homologado para voar para instrumentos e querer voar para instrumentos dele. Isso aí não pode. Ou seja, tem que andar na regra, né? Não pode ficar saindo fora da regra, tem que seguir certinho o regulamento e tudo mais. Então, o treinamento, o seu andar dentro da regra direitinho, o seu avião está em manutenção, aquilo que oficialmente é te dado para navegar, que são as cartas, né? A gente tem as cartas do DSE, da Aeronáutica, e temos também as cartas Jeppesen, né, que nos fornecem o que a gente precisa ali para fazer as navegações certinho. É como se fosse um checklist, ou não? Não chegaria a ser um checklist, mas é algo que te dá o seu caminho que você precisa fazer, né? Tanto verticalmente quanto horizontalmente. Te dá direitinho para você se manter separado de obstáculos, né, e tudo mais. Dentro disso também, a comunicação com os controladores é fundamental para a gente poder cumprir o que eles mandam e tudo mais, né? A previsibilidade de tempo, Exatamente. de meteorologia. A meteorologia é muito importante, né? Não ficar arriscando de jeito nenhum. Se a gente tem mínimos, né? Tanto para o voo visual quanto para o voo por instrumento, a gente tem mínimos meteorológicos que a gente deve cumprir e não arriscar de jeito nenhum. É sempre seguir as regras, né? Com toda essa prévia, Thor, você acha que o piloto que passa por algum momento de turbulência além do que ele esperava, isso é uma falta de previsibilidade ou é que a natureza às vezes surpreende mesmo? Tem casos que de fato a natureza surpreende, porque a gente tem a tal das correntes de jato, a jet stream, que não é previsível. Tem uma certa previsibilidade e tal, mas às vezes a gente pega sem ver, em altitudes maiores, né? Então, às vezes o piloto de linha aérea não dá nem tempo de avisar o pessoal, os passageiros, né? Porque essa é meio imprevisível. Então, às vezes pega. Mas a gente tem um conhecimento também que permite livrar de turbulências, né? A gente sabe como é que elas funcionam. Algumas a gente não evita, mas outras dá para evitar. Ok. E quando você está no momento de decolagem, para você, piloto, ou para a maioria dos pilotos, é como se fosse o artista, porque o artista que vai entrar em cena, seja no teatro, seja no palco, ele sempre fala que aquele mesmo frio na barriga, aquela mesma sensação da primeira vez, sempre tem aquele momento da mesma sensação do início, né? Porque Sim. no seu caso, no caso dos pilotos de uma maneira geral, é muito tranquilo chegar, checar e tal, e levantar, ou você conta também com esse friozinho na barriga, tipo assim, é um peso, é uma grande responsabilidade, né? Transportar vidas, sonhos, né? Sim. Projetos, né? Exatamente. Então, dentro disso aí, é normal chegar, ligar, checar tudo e levantar voo? É tão tranquilo assim? Sim, é bem tranquilo, só que nesses momentos de decolagem e pouso, a gente naturalmente tende a uma atenção maior ali, ficar bem atento, porque se acontece uma pane na decolagem, por exemplo, é mais crítico, né? Você está em baixa altitude, inclusive esse filme que eu falei do Soleil do Rio Hudson, aconteceu justamente isso. Os pássaros entraram nos dois motores do avião e apagou, estava abaixo. E teve que decidir rápido o que ia fazer, tentar religar o motor e tal. E ele, no caso, ele pousou no Rio Hudson, né?
É assim também nas decolagens, então a gente fica muito atento, porque alguma emergência ali pode ser mais crítico, né? Deu pane baixo, você tem que ir logo ver onde que você vai colocar a aeronave, se dá tempo para voltar para a pista, se não dá. Então a gente redobra a atenção, mas é sempre tranquilo, não tem nada assim demais não. Ok, e hoje, voar para você é uma alegria, é uma realização, é uma conquista, ainda é um sonho, Sim. ainda é um início de caminho, apesar de tudo que você, de todas as dificuldades, né, e de N cidades que você passou, em cada fase uma dificuldade diferente. Mas o que que é? É um sonho, é uma alegria, é um prazer? Como que você define isso? É isso tudo aí, né? É uma realização, é um prazer, um gosto que é até difícil de explicar, né? Você tá lá em cima, aquela paisagem toda incrível, né? Eu costumo dizer que é o nosso escritório, né? Que o tempo todo tá com paisagem diferente. E você tá lá em cima comandando o avião, e não só o fato de você estar ali e tal, mas toda a inteligência que envolve um voo é uma coisa que fascina, sabe? Fascina muito. E para mim, então, voar é uma alegria, uma satisfação. Sempre vou com gosto, com alegria. Eu lembro, às vezes, tem um amigo meu que chama pra voar com ele. E eu ia no carro ouvindo aquela música, voar, voar, subir, subir, voltava alegre, né? É uma coisa muito boa. De carro e viajando e voando, né? Então, é uma satisfação muito grande. Ô Thor, a gente imagina que para toda pessoa que escolhe uma profissão de cursos que não são baratos, né? Você enfrenta dificuldade financeira. E como que foi para você esse caminho? Porque a gente sabe que você foi muito apoiado pela família, pelo pai, pela Exatamente. mãe, de estar morando em cidades diferentes. Então, como que foi para você? Foi fácil? Foi difícil? O que você, Sim. o homem e o profissional que você se tornou hoje, você acha assim, você entende que você deve isso à sua família? Você Sem sozinho dúvida. conseguiria? Não, não conseguiria, sem dúvida. Inclusive, a época que a gente estava para decidir pela carreira de piloto, eu já era professor, né? E meu pai, ele topou, não, bora, mete bronca, vamos, vou te bancar aí. E aí eles que me bancaram, meu pai e minha mãe, a minha avó também ajudou a gente. Outras pessoas também, na época que a gente fez uma rifa, amigos me ajudaram. Foi uma luta, né? Inclusive no começo a gente abriu uma lojinha lá em Guaxindiba, uma lojinha de artesanato, para juntar dinheiro, né? E assim foi, vendemos terreno nosso, no sítio. E meus pais sempre ali comigo, sem eles não dava não. Porque pra mim não ia valer a pena, sabe? Segundo as reflexões que eu havia feito na época, se eu ficasse, não, vou ser professor, vou juntando dinheiro, aí não ia valer, ia demorar muito, ia casar, eu ia gastar dinheiro com família, não vou ficar esperar 10 anos para depois eu casar, né, então eu falei, não, preciso de uma ajuda aí, meus pais toparam sem, sem reclamar. Ok. E hoje, ô Thor, que palavra você daria para quem tem hoje a idade que você teve, né? 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. E você vê que em cada cidade não são muitas pessoas que alcançam e que conseguem concretizar essa realização, né? Até agora aqui, onde você conseguiu estar habilitado, né? Para É, trabalhar profissionalmente como piloto, né, de avião. O que você diria para essas pessoas que têm lá atrás aquele primeiro sonho, que recebe aquele aviãozinho de presente? Então, o que que você é, falaria para essas pessoas que estão nesse estágio do sonho? sim. Eu diria o seguinte, bate asa, né? Vai bater asa porque vale a pena. É algo maravilhoso, que vale a pena. É muito importante estar com Deus, pedir a ajuda de Deus sempre, estar sempre com Deus, para você conseguir, porque não é fácil, né? A gente precisa da ajuda de Deus. E, e lutar, né? Lutar mesmo, sempre procurar fazer o correto, né? Que às vezes você é tentado a fazer coisas erradas na aviação, não faça, sempre siga as regras direito, seja bonitinho e certinho, né? Não vai se desviar, eu voar bêbado e tudo É mais. igual tirar a carteira de motorista, né, para carro, né? Na dúvida, não ultrapasse, não é Exatamente, isso? na dúvida não vai, não Na faz. dúvida. Exatamente, na dúvida não faz. E por que que você acha que a aviação ela é considerada, para tanta gente que fala que tem medo de voo, tem medo de avião, eu não ando de avião, e as estatísticas mostram que ainda é o meio de transporte mais seguro
pelo menor índice de acidente, né, que apresenta, pelo tanto de voos que a gente tem. Exatamente. Não agora nesse momento, né, de pandemia e tal, mas tirando essa fase de pandemia aí, de Covid, mas os dados estatísticos mostram que é o meio de transporte mais seguro, Sim, apesar de que quando acontecem os acidentes, eles são catastróficos, vamos dizer assim, né? é, Talvez por essa expressão, por essa expressão de números, né, e de acidentes que raramente acontecem, mas que são uma tragédia, realmente as pessoas ficam bastante impressionadas. Mas ele é comprovadamente o meio de seguro, o meio sim, de transporte mais seguro, né? exatamente. Porque a aviação é um negócio muito sério, né? Como eu falei, tem uma série de regras que são feitas para a gente poder se manter dentro da segurança, né? Então fala lá, não é para você pousar se tiver um outro avião na outra cabeceira. Então não faça. Não dá, não tem problema, meu avião pousa curto, tá, mas você pede um freio, pede um reverso. Tô Então, acostumado, eu já fiz isso. exatamente. Então as regras são feitas para isso, né? E você acha que nesse cenário existe o piloto imprudente? Existe. Infelizmente, né? Mas é interessante porque assim, na linha aérea a coisa é muito vigiada, né? Então é muito seguro na linha aérea, né? O sujeito ali ele tem que andar na linha. Até como na linha aérea ele tem que andar na linha. Né, na outra aviação também é preciso, evidentemente. Só que na linha aérea é uma coisa bem, o negócio seria, o sistema é bem rigoroso, né? Então, né, você vai contratar um piloto, é importante saber sobre a vida dele, né? Ser um sujeito prudente, né? Que anda na linha, na vida dele, né? Porque a própria vida moral da pessoa implica ali, né? É importante que seja uma pessoa virtuosa e tudo mais. Outra coisa, em toda profissão, vamos pegar como, por exemplo, a medicina. Você tem uma fase onde você faz algumas disciplinas que são básicas e chega uma hora que você acaba tendo que optar, né, por algumas especialidades. Na aviação também, assim, você tem uma parte teórica ou de voo que é considerada um momento onde você passa a ter um leque de opções. É diferente voar para passageiros, voo de carga, ou você trabalhar com empresas ou famílias, né, que precisam de um piloto para quem tem os seus próprios aviões. Como que acontece isso dentro da aviação e qual seria a sua primeira opção Sim. dentro desses leques aí, Sim, dentro sim. dessas opções aí? Sim. De fato, né? Existe um grande leque, um grande entre aspas, né? A gente tem a aviação executiva, né? O patrão que tem avião, uma empresa, a linha aérea, né? Gol, Latam, etc. O táxi aéreo e a aviação agrícola, né? E o que acontece? Normalmente a pessoa ela tira primeiro o brevet de piloto privado, que é um brevet que não te permite trabalhar, mas você pode ter o seu avião, pode voar o avião do seu amigo, mas não receber pelo voo. Não pode trabalhar, não pode levar para o lado comercial. E aí a gente passa por aí. Às vezes o sujeito fica só aí, né? Não, quero só ter meu avião, não sei o quê. Outros querem, não, eu quero casar, né, com a aviação. Aí ele vai tirar o brevet de piloto comercial para poder trabalhar. E aí o que acontece? Ele pode também parar só aí, não, quero só brevet de piloto comercial. Só que ele fica limitado a voo visual e monomotor. O leque é muito pequeno. Você pode casar com o avião e casar com a aeromoça também. Pode, né? Uma moça bonita pra casar. E aí, só então é meio limitado você ficar só aí. Então, quando a gente vai tirar o brevet de piloto comercial, geralmente já vai tirar as habilitações para voar avião de mais de um motor, o multimotor, né? E voo por instrumentos, que aí o leque abre grandemente. E aí a pessoa também faz essa opção, né? Uns preferem linha aérea, outros preferem aviação executiva e tal. Inclusive, para o pessoal da aviação agrícola precisa fazer um curso específico. Então, tem essa coisa aí de Produto químico e coisas assim. envolve essas coisas aí. Então, eu no meu caso, minha aspiração é o transporte passageiro. O que eu gosto é isso, lidar com o pessoal, estar transportando vidas, como a gente estava dizendo, transportando sonhos, né? Projetos e estar compartilhando com outras pessoas. Porque quando você está ali na cabine pilotando, de certa maneira você está compartilhando aquilo que você gosta com as outras pessoas, né? O voo. Né? E então isso me dá um gosto muito grande, né? Eu sempre voltei para esse lado, tá? Transporte passageiro. E
eu fico entre essas duas opções, a aviação executiva, no meu caso, a minha preferência é a aviação executiva ou a linha aérea, né, o que eu vier primeiro. O que vier primeiro, o que for melhor, porque tem a aviação executiva muito variado, né? Depende muito da máquina que você vai voar. Voos nacionais, internacionais. Isso. O tanto que o patrão voa, quanto que não voa. Tem patrão que o sujeito chegou em casa para descansar, eu preciso que você venha aqui, aí, né? É uma coisa muito demais, né? Outros já são mais tranquilos, porque eu estou sempre em casa, depende muito, né? Então, estou estudando, cara, vamos ver o que a gente vai conseguir, né? Durante alguns anos uma fase da minha vida que eu morei talvez ali dos 20 aos 26 anos de idade, eu não tinha tanto fascínio assim pela aviação, não, mas eu sempre gostei muito. E sempre que aos domingos era possível, né, eu tinha tempo, eu passava o domingo no aeroporto. Eu gostava demais daquilo ali, daquele clima que você tinha ali no aeroporto, né, de pessoas de vários países. E eu também admirava muito os pilotos, né, os comissários de bordo, seja masculino ou feminino, aquela coisa na época o que impunha muito era a Varig, né, aquele uniforme azul, com aquelas divisas douradas, com aquele cap branco, né, as comissários de bordo passando. Então, eu passava o dia inteiro no aeroporto admirando aquilo ali, de tanto que eu gosto. Eu acho que é uma coisa fantástica em todos os sentidos. E fico feliz de que você esteja participando desse nosso primeiro programa aqui, onde nós estamos contando uma história que é bastante interessante, né? Que a sua história a gente acompanhou desde pequeno. E a gente quer te parabenizar por isso, por essa conquista, a você, aos seus pais, né? Que é o Nilson e a Carla, que sempre estiveram à frente, que você não comprou essa briga sozinho, né? Exatamente. A gente tem conhecimento disso, que eles ali lutaram e por você, como sempre fizeram em várias outras áreas, né? Exatamente. O que não é muito diferente dos pais, mas com certeza eles encararam isso aí de uma forma que merece o nosso respeito, né? Os nossos parabéns e a sua gratidão a eles aí, né? Com certeza. Mas é isso. Ô Thor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou te deixar à vontade para que você faça aí as suas considerações finais, né? Que convide as pessoas a acompanhar aí o seu Instagram, nas redes sociais, onde você expõe o seu trabalho, um pouco até a sua vida pessoal, né? Isso. Sim. Então, fica aí nosso convite, né? Meu Instagram é Thor Cardoso Costa. Meu Facebook também, né? E ali você pode, caso queira fazer perguntas sobre aviação e tudo mais, é só me chamar ali no privado que a gente responde com todo carinho, né? E fica essa mensagem, né? Você que aspira a ser piloto, ser comissário de bordo, né? Aeromoça, manda brasa, né? Bate asa e com a graça de Deus a gente consegue, né? A gente vai batalhando e sempre seja a pessoa direita nas coisas, né? Nunca se desvie pro lado da insegurança, né? Porque a gente precisa de voar bem seguro, né? Então, fica aí essa mensagem. Ok. Ô, Thor, me lembrando aqui, como você é um recém-formado, né? A gente está a menos de um mês aí do período que você concluiu aí, conseguiu, como que você fala? Checar e... Checado. Aí, tá checado? Checado. Assim fala? PC Multi-FR. Então tá bom. Então, já que você está aí checado, um outro dado importante que agora é essa fase, né, de você, dentro da sua escolha, conseguir trabalho, né? Exatamente. É um momento importante. Agora está na fase de currículo, distribuir currículo, contar com alguns amigos aí, né? Exatamente. Que nesse período você teve contato, né? Igual você me falou que tem alguns amigos que são pilotos de algumas companhias aéreas aí, e que você possa ser feliz aí, que o mais breve possível você consiga dar sequência a esse sonho, né? Eu não diria realizar o sonho, porque você já está de uma forma bastante interessante e focada realizando isso aí. Com certeza, rapidinho você vai estar transportando pessoas aí através de alguma companhia aérea. A gente não tem dúvida disso, por tudo que você mostrou até agora. E desejar a você sucesso, felicidade, paz no coração, né? Deus guiando tudo lá de cima, que igual você falou, que é o mais importante, né? Exatamente. E desejar sucesso a você. E agradecer a sua presença e de ter aceitado o nosso convite, né? E esse nosso desafio da gente estar falando aqui de aviação, que é a história da sua vida, não é isso? É isso mesmo. E eu que agradeço o carinho de me ter convidado, né? A oportunidade de falar para o pessoal
sobre a nossa história. É uma alegria para mim poder. Ok. E para você que está nos assistindo aí, é o seguinte, hoje foi o nosso primeiro contando a sua história. Entre em contato com a nossa produção através do e-mail que está aqui na nossa tela e conte-nos a sua história. Quem sabe a sua história será escolhida, né, para participar do nosso próximo programa, ok? Seja a sua história de superação, de conquista, de realização, enfim. O que você tiver, o que você entende como uma história que deva ser contada aqui no nosso canal da TV Zona da Mata, no nosso programa aqui Sérgio Almeida, entre em contato, mande a sua história e nós com o maior carinho vamos olhar, vamos ver, vamos selecionar e quem sabe você estará conosco aqui na próxima semana no nosso próximo programa. Um grande abraço para você, aguardamos aqui a sua inscrição para contar a sua história no nosso próximo programa, ok? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Olá, aqui é o Comandante Thor. Vim neste dia 23 de outubro parabenizar aos nossos aviadores, todo o pessoal envolvido na aviação, agradecer pelo serviço prestado em nossa nação e até fora. E também queria deixar registrado, não podia deixar de falar, além das escolas já mencionadas na nossa entrevista, o treinamento que eu tenho de conversação de fraseologia de tráfego aéreo com o nosso querido amigo professor Calazans, que tem sempre me acompanhado e ajudado na minha formação. Então fica aí o nosso registro, a nossa homenagem a todos os aviadores, às nossas escolas e que Deus abençoe sempre os nossos voos.